Olá, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece ou para quem não lembra, eu sou a professora Tuane, sou professora de espanhol no educadoresdoenem.com.br e hoje a gente está aqui para falar, obviamente, da prova de espanhol e para falar de um assunto aqui com vocês. Eu queria saber, será que literatura cai na prova de espanhol? Cai, não cai? Se cai, como é que cai? Vamos ver isso na aula de hoje? Então, vamos lá. Obviamente, literatura cai sim na prova de espanhol do Enem, e a gente vai começar a ver aqui uns slidezinhos que eu preparei com conteúdo. Vamos colocar aqui os slides na tela, a gente tem aqui os slides educadores, e a gente vai começar aqui. Passar o nosso slide, então. Literatura na prova de espanhol. O que é importante para a gente saber de literatura? Conhecer as principais características dos gêneros textuais cobrados na prova é muito importante para acertar as questões, certo? Auxilia na interpretação de texto, assim como é importante também a gente saber as diferenças entre poesia e prosa para conseguir entender como ler essas questões da prova do Enem, certo? Então, é importante em vários aspectos você entender, não só entender como interpretar um texto em língua estrangeira para a prova, mas também como interpretar um texto de literatura na prova. Literatura, então, é um assunto bem importante, bem recorrente nas provas de anos anteriores do Enem. Já caiu diversas vezes. Obviamente, eles não vão te pedir grandes conhecimentos literários sobre a literatura do mundo hispano, mas eles te cobram com relação a aspectos culturais e coisas assim que a gente vai ver em próximos slides. Então, obviamente, também você não precisa sair lendo todos os livros em literatura hispano-americana ou literatura espanhola ou qualquer literatura na língua espanhola, porque não é isso que você precisa para a prova, certo? Você precisa entender o texto, saber interpretar, entender o que o enunciado está te pedindo na questão e conseguir identificar a resposta correta. E eu vou te ajudar nisso. Vamos voltar para os nossos slides aqui, então. Se a gente, então, pensando aqui na prova do Enem, é importante a gente pensar também nas questões de atualidade, certo? Quais os nomes da literatura que estão em alta no momento? Quais aspectos culturais que já estiveram presentes na literatura estão sendo comentados, falados? O que está chamando a atenção globalmente se a gente fala do mundo hispano? Ok? Então, aqui passando o slide, como interpretar um texto literário? Como a gente já tinha comentado aqui com você, né, é importante saber interpretar o texto, não saber tudo sobre literatura hispânica. Então, é importante você identificar as palavras-chave para o entendimento global do texto. Você não precisa entender palavra por palavra do texto para responder uma questão do Enem, certo? A gente já comentou isso antes, tanto em lives aqui no YouTube, quanto até em aulas também lá do canal Educadores do Enem, na comunidade. Então, você precisa entender de uma forma global, certo? De uma forma geral o texto. E aí, como eu já conversei com vocês outras vezes também, confiar na semelhança entre as línguas, entre o português e o espanhol, e atentar para o que o enunciado pede, certo? O enunciado é sempre muito importante se tratando do Enem, é muito importante prestar atenção para o que o enunciado está te pedindo e para você poder ler o texto já focalizando naquilo que você vai precisar para a sua resposta. Eu te trouxe aqui então algumas dicas. Preste atenção no título do texto, leia o enunciado da questão antes do texto, e aí a gente também já comentou algumas vezes, certo? Que ler o enunciado da questão ler antes o enunciado da questão é importante porque o enunciado te traz várias dicas. Ali ele pode te falar alguma coisa sobre o autor que vai te ajudar na interpretação, de onde é aquele texto, de qual país, no caso, né? Ou de qual época ele foi feito, de qual região vem o autor, ou aonde ele escreveu o texto, em que contexto histórico, tudo isso que for importante para você entender a questão e responder ela, muitas vezes o Enem traz essa informação no enunciado. Então é interessante, um dos motivos você ler o enunciado antes, porque você vai ter algumas informações relevantes, e também para você focar na questão, certo? O que ele está te pedindo nesse enunciado? Você lê ele antes e quando você for ler o texto, você já vai mentalizando aquilo que você precisa buscar no texto, certo? Eu vou entender esse texto, mas eu vou entender ele buscando uma resposta para qual pergunta? Isso o enunciado vai te dizer, certo? Então, muito importante prestar bastante atenção no enunciado, foca bastante nisso. Como eu já falei, se você presta atenção no enunciado, você não vai errar a questão, certo? Porque
né? As questões do Enem às vezes te trazem distratores. Esses distratores são respostas que podem parecer corretas, podem ser sentenças que estão corretas, mas não são correspondentes àquilo que o enunciado está te pedindo. Por isso é importante focar. Aí você vai ter que o quê? Identificar o gênero textual, se é, aqui no caso, como a gente está falando de literatura, né? Você identifica aqui se é uma prosa, se é uma poesia, são maneiras diferentes de ler textos diferentes, certo? Se a gente está falando de um texto em prosa, é uma forma de interpretação, se a gente está falando de poesia, é outra forma, a gente já vai ver isso. E aí, aquilo que eu tinha te falado, cuidado com as afirmativas verdadeiras, eu coloquei aqui verdadeiras entre aspas, porque elas podem não deixar de ser verdadeiras, elas podem ser uma sentença verdadeira, mas elas não são a resposta verdadeira, a resposta correta para aquilo que o enunciado está te pedindo, ok? Passando aqui o nosso slide. Vamos ver. Aqui. Então, a gente começa falando sobre poesia. Quando a gente está falando de poesia, a gente está falando de quê? Métrica e rimas, obviamente, né? Então, se você vê uma questão lá onde tem um texto com métrica e com rima, aí a gente já pode estar falando de poesia, certo? É interessante, em alguns casos, você prestar atenção no autor, porque isso pode te dar algumas dicas de interpretação também. É interessante você lembrar que nas questões de poesia, o Enem te traz crítica social e aspectos culturais, e são nessas questões, em geral, tanto de poesia quanto de prosa, que ele vai te cobrar crítica social e aspectos culturais. E isso tem a ver também com questões de atualidades do mundo hispano. E aí você precisa prestar atenção, né, na interpretação dessa poesia, tanto na interpretação do enunciado quanto na interpretação do texto. E atenção ao que pede o enunciado, que, como eu sempre repito aqui com vocês, muito importante. E agora a gente vai ver como é que isso cai no Enem. Então, é assim que cai no Enem. Eu te trouxe aqui uma questãozinha, e obviamente como um poema, e a gente vai fazer ela, interpretar ela juntos, para entender mais ou menos como é que isso funciona numa prova do Enem, certo? Então, aqui a gente tem um título, certo? O título é Adelfos, e a gente vai ler o poema. Ou melhor, vamos fazer naquele esquema que eu tinha comentado com vocês. Vamos ler, então, primeiro o enunciado aqui e vamos ver o que ele traz pra gente. O que ele está falando? Nessa estrofe, o poeta e dramaturgo espanhol Manuel Machado reflete acerca. Então, aqui, se você não tinha reparado, prestado atenção que a gente está falando de uma poesia, no enunciado ele já está te dando isso, certo? Ele já está falando aqui de estrofe, que é como se fosse um parágrafo poético, e ele te fala que o autor do texto é um poeta e dramaturgo. Então, e além disso, qual que é a pergunta aqui? Ele te pede o seguinte: o poeta e dramaturgo espanhol Manuel Machado reflete acerca. E aí a gente tem aqui já a resposta correta assinalada, mas você não precisa se preocupar com isso, porque para interpretar bem um texto é importante saber o porquê que a resposta correta está correta, mas também saber por que as respostas erradas estão erradas, certo? Então, vamos lá ler o texto e focar a respeito do que o poeta está refletindo, certo? Então, vamos lá. Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tenho el alma de nardo del árabe espanhol. Então, aqui ele está falando de um contexto de um cidadão espanhol, certo? Um morador da Espanha, uma pessoa da Espanha. E como a gente tem a questão aqui, já comentei em outra live com vocês, a Espanha sofre muita influência dos árabes, porque já foi um território dominado pelos árabes, certo? E ocorreu a expulsão dos árabes lá no ano de 1492, mas foram muitos anos de domínio árabe na região, e existem muitos árabes que vivem na Espanha até hoje, e por isso tem essa influência tanto na cultura, quanto na língua, quanto em várias questões, certo? Então, aqui, se a gente prestar atenção em coisas importantes do poema, o que ele está falando? Eu sou como as gentes que a minha terra vieram. Então, essas pessoas que vieram para a minha terra. Sou de la raça mora, vieja amiga del sol. Então, aqui, quando ele fala em raça mora, ele está falando dos árabes, certo? Os moros, na Espanha, em espanhol, para os espanhóis, são os árabes. Que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe espanhol. Então, aqui, basicamente, ele está falando o quê? Que ele tem a alma
do árabe e espanhol, certo? Lembra que eu te falei também, foca em palavras-chave, então, mais ou menos isso. Então, o que ele está refletindo? Ele está refletindo sobre as raízes, sobre as origens, sobre quem ele é, certo? E se a gente for lá para as alternativas, a gente tem a letra A, que fala sobre refletir acerca da sua formação identitária plural, que é exatamente o que ele está falando no texto. Mas aí a gente também tem a letra B, por exemplo, que fala da condição nômade de seus antepassados. Tudo bem que ele está falando aqui de pessoas, né, dessa renda, dessas pessoas que a minha terra vieram, mas ele não está chamando ninguém de nômade aqui, certo? Aí tem aqui a letra C, né, a perda sofrida com o processo de migração, também não é disso que ele está falando. A dívida do povo espanhol com o povo árabe, também não é disso que ele está falando. De sua identificação com os elementos da natureza. Também essa aqui não tem nada a ver daí com aquilo que ele está falando, apesar de ele falar aqui do sol, não é esse o ponto importante da questão, certo? Então, por isso, voltando aqui, perdão, por isso que a gente fala, então, que a letra A é a alternativa correta, ok? Porque ela resume exatamente aquilo que o poeta está refletindo no seu poema. Tudo bem? Vamos passar, então, para o próximo. Então, aqui a gente começa a falar sobre prosa. Quando a gente fala de prosa, a gente tem que ter atenção aos gêneros literários, atenção à fonte, de onde aquele texto está sendo extraído, atenção ao autor, e aí também aspectos culturais, como eu já tinha comentado com você, e atenção ao que pede o enunciado. Obviamente, estou frisando isso bastante para você aqui, porque como você já viu na questão anterior e como você vai ver em outras questões, isso é muito importante para você conseguir fazer uma ótima prova no Enem, certo? E quando a gente fala de prosa, é importante a gente falar sobre realismo mágico. O que é o realismo mágico? Deixa eu colocar a minha imagem aqui mais para cima, um pouquinho menor para você conseguir ver o slide completo. Então, realismo mágico, vamos ler aqui o que está escrito no slide a gente vai, e aí a gente vai conversando aos poucos, certo? Então, quando a gente fala de realismo mágico, é importante a gente focar em 3 palavrinhas: mágico, fantástico e maravilhoso. Em geral, maravilhoso é uma palavra mais utilizada na Espanha, mas como o Enem não cobra o espanhol de um país específico, certo? Cai muitos textos e autores, tanto da Espanha quanto de toda a América Latina. É importante que você saiba também essa palavra da Espanha, apesar de que o realismo mágico ou realismo fantástico, certo? Ou maravilhoso, é um gênero mais característico aqui da América Latina. Importante também frisar aqui para você, quando a gente fala América Latina, a gente está incluindo o Brasil nessa, certo? O Brasil também é um país de origem, um país latino, né? O português é uma língua de origem latina, e por isso o Brasil é incluído nessa América Latina, certo? E o Brasil, claro, obviamente, também teve a sua participação nesse movimento literário chamado Realismo Mágico. Não foram nomes tão famosos e tão importantes para o movimento como tiveram em outros países hispanos, mas também teve a sua participação, ok? Então, o realismo mágico também é uma resposta latino-americana à literatura fantástica europeia e é uma fusão entre o universo mágico e a realidade, certo? E aí aqui é importante também a gente frisar esse primeiro tópico aqui à direita do seu slide aqui em cima. Presta atenção nisso. O elemento mágico tratado como natural, corriqueiro na história. Ou seja, por exemplo, a gente pode ter um cachorro que fala, por exemplo, na história, certo? Só que isso vai ser tratado de uma forma natural. Ninguém vai olhar para ele e se espantar porque é um cachorro falando. Pode ter um fantasma que começa a andar e conversar com as pessoas. Ninguém vai olhar e se espantar, tipo, meu Deus, é um fantasma que está aqui conversando com as pessoas. Não, é natural, é normal, é como se fosse completamente possível de acontecer no mundo real, certo? Dentro da história do realismo mágico. É assim que a gente precisa ler um texto de realismo mágico para conseguir entender essa estrutura e esse contexto, certo? Então, o fantástico tratado de forma natural. Elementos mágicos apresentados de forma intuitiva, certo? Simplesmente acontece. E a gente vai ver como é que isso cai no Enem. E eu trouxe aqui para você uma questão, então, que além de trazer um texto em prosa, traz um texto que fala sobre realismo mágico, certo? Então, vamos lá primeiro para o enunciado, como a gente já tinha conversado antes. No fragmento do romance mexicano, publicado em 1989, prevalece A. Então, a gente já sabe que é um romance, já sabe que é mexicano e sabe que foi publicado no contexto aí no final dos anos 80, começo dos anos 90, certo? E aí, se a gente for olhar a fonte, a gente vai ver que é um romance chamado Como Água para Chocolate, é um
perdão, como Água para Chocolate, e é um romance bastante conhecido, e aqui a gente tem a publicação de Buenos Aires, ok? Vamos lá ler esse trecho do nosso texto, então. Aqui também é importante você prestar atenção que, obviamente, o Enem não vai te trazer, nem que seja um conto ou qualquer coisa, ele não vai trazer um texto gigante, e quando a gente está falando em prosa, não tem como trazer um texto completo, em geral. Então, até hoje, todas as questões que trataram de textos com literatura em prosa no Enem trazem, assim, trechos de um texto, trechos literários, certo? De um texto literário. Então, mais ou menos é assim que você vai ver também. Essa é uma questão, obviamente, retirada de uma edição anterior do Enem, e é assim que provavelmente você vai ver na sua prova nas suas provas futuras, certo? Vamos ler o nosso texto então. Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de su bisabuela lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Un día, los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara, y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente. Sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideos que estaba cocinando, los del tomillo, el laurel, el cilantro y el de la leche hervida, el de los ajos y, por supuesto, el de la cebolla. Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de antemano, tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negado el matrimonio. Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina. Ok? Então, como aqui eu já te adiantei de antemão que a gente estava falando de um texto do realismo mágico, certo? Mas como identificar isso num texto? Lembra que eu falei daquelas 3 palavrinhas? Mágico, fantástico e maravilhoso? Mágico, fantástico ou maravilhoso em espanhol. Então aqui a gente tem nas respostas, né, e obviamente a resposta certa, que já está marcada aqui, narração com base em elementos fantásticos, mas vamos entender por quê. Como eu identifico o elemento fantástico, mágico ou maravilhoso no texto? Aqui, quando ele começa o texto, ele já fala: Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de su bisabuela, de mi bisabuela, lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Ou seja, a gente tem aqui uma mulher que estava grávida, certo? Que estava picando cebola, e a cozinheira da casa, que era a Nacha, escutava o bebê chorando dentro do ventre pelo fato da mãe estar picando cebola, certo? Então, o elemento mágico aqui é esse choro que podia ser escutado fora da barriga da mãe, certo? Pelo bebê que estava ainda dentro da barriga. E aí ele fala, né, que um dia os soluços foram tão fortes, mas tão fortes, que provocaram o parto adiantado. E aí, sem que a bisavó, perdão, pudesse dizer um pio, Tita, que era o bebê, veio ao mundo prematuramente, sobre a mesa da cozinha, e aí ele fala sobre os olores, os cheiros que tinham naquele ambiente, naquele momento, certo? E aí ele vai falar de como era de se imaginar a famosa nalgada, que seja aquela palmada que, em geral, os médicos dão na bunda do neném para ele começar a chorar. Não foi necessário, porque o neném já nasceu chorando, já estava chorando dentro do ventre da mãe. Então, basicamente, identificou aqui, ó, o choro do bebê dentro do ventre da mãe foi escutado pela cozinheira da casa. E nada disso, dessa coisa estranha, podemos dizer assim, mágica, fantástica, causa espanto em nenhum dos personagens, certo? Então, é exatamente isso que acontece quando eu falo que o elemento mágico é tratado de forma natural e corriqueira. Nenhum personagem se espanta com o fato dessa coisa que para nós não é normal,
nosso mundo real não é normal, no mundo desse texto, dessa literatura, nesse contexto, é natural, certo? Então, por isso, a gente consegue identificar que a narração é feita com base em elementos fantásticos e por isso a letra A está correta. E aí a gente tem a letra B, descrição com base no relato objetivo da realidade. Não é isso, porque a gente já viu que tem um elemento mágico aí. Injunção com base no diálogo entre os personagens. Também não é isso, porque a gente, né, deu foco aqui no elemento mágico. Exposição com base na definição do papel da mulher na sociedade. Também não é esse o foco do texto. E letra E, argumentação a partir da discussão acerca de dilemas existenciais. Por mais que ele fale aqui, né, que é dos problemas da Tita, que talvez ela já soubesse que o oráculo tinha dito que ela não ia se casar, matrimônio, né, que estava negado a ela o matrimônio, não é esse o foco, certo? No fragmento do romance mexicano publicado em 1989, aqui no enunciado, prevalece A. Então, aqui ele está te perguntando um contexto geral, certo? De como foi feito, de como é narrado esse romance. E por isso a gente coloca a letra A como correta, porque a narração é feita com base em elementos fantásticos, certo? Então, basicamente, pessoal, é isso, né? Literatura no Enem, ela cai sim. Você não vai encontrar os aspectos muito característicos, né? O Enem não vai te pedir, te cobrar que você saiba características da literatura hispana, muito específicas, mas é aquela coisa da mesma forma como a gramática, né? A gramática no Enem, ela não cai de uma forma pura, a gente já conversou isso em outra live também, mas ela cai de uma forma contextualizada. E a literatura também, ela é trazida aqui e, né, quando a gente fala de língua estrangeira, o Enem não vai exatamente, ele não vai te cobrar que você saiba apenas a gramática do espanhol. Ele vai buscar saber o seu conhecimento geral sobre a língua e sobre o mundo daquela língua. No caso do espanhol, a gente está falando aqui. Então, por isso, ele usa, por exemplo, textos de literatura para te cobrar aspectos culturais e crítica social e todas essas questões de atualidades que acontecem no mundo hispano, são retratadas na literatura e o Enem traz isso em forma de questão, certo? Então, por isso é importante também você estar atento às questões de atualidades que acontecem no mundo hispano. O que está acontecendo hoje em dia? Quais são os assuntos mais comentados, né? E os tópicos e tudo mais, porque, de alguma forma, isso vai ser refletido na sua prova do Enem desse ano, certo? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua presença na aula de hoje. Se você quiser mais conteúdo, tanto de espanhol quanto de qualquer outra disciplina que vai cair no Enem, é só você entrar na comunidade educadoresdoenem.com.br, que lá tem bastante coisa, e aqui no YouTube também você vai encontrar outros lives dos outros professores também, certo? Obrigada pela sua presença. Nos vemos na próxima.